Bom, então hoje nós continuamos a ver redação para o Enem e vamos falar sobre as três estruturas que compõem essa redação, que basicamente são introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, o que é o conceito dela? É a apresentação da redação, expondo o conhecimento inicial que o aluno tem, ou seja, o conhecimento introdutório sobre determinado tema que é pedido pela redação. Basicamente, a introdução possui 10 formas mais utilizadas para a realização dela. Então, nós vamos ter aí 10 formas de vocês começarem bem uma redação para poderem alcançar uma boa nota. E a primeira delas é a citação. O que vem a ser a citação? Ela é utilizada quando o aluno conhece algo relevante sobre o assunto que foi falado, que foi dito por alguém, que foi exposto num livro, num artigo científico, num documentário, por alguém. E ela se aplica no primeiro período do parágrafo introdutório. Então, quer dizer, bem lá no início da sua redação, você vai colocar essa citação de determinada pessoa. E aí essa citação ela tem que vir, como está dizendo aqui, utilizada quando o aluno conhece uma citação relevante sobre o assunto. Então, se não é algo que tem muito a ver com o assunto, não é útil vocês colocarem. Se não é algo que vocês realmente tenham conhecimento, tenham certeza que foi aquela pessoa que falou, não utilize, para vocês não passarem vergonha. Então, e ela deve ser aplicada bem lá no início da introdução. Então, logo quando vocês começarem esse parágrafo introdutório, vocês já vão citar. E aqui a gente tem um tema que foi o do Enem 2016, que são os caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, reparem que vamos analisar esse conteúdo, né? Ele está pedindo o quê? Quando fala em caminhos para combater, ele está pedindo alternativas, soluções para acabar, para diminuir, para amenizar os efeitos da intolerância religiosa no Brasil. Então, é muito importante que vocês analisem sempre, com muita calma, esse tema, para que vocês realmente saibam desenvolver algo interessante sobre ele. Então aqui eles vão pedir alternativas. Que tipo de alternativas nós podemos ter para diminuir esses efeitos, para combater essa questão da intolerância? E aí que a gente começa aqui. Ela utiliza, para começar, ela utiliza já a citação da seguinte forma. Segundo a ativista e escritora norte-americana Helen Keller, então reparem que ela vai, citação sempre vai ser assim. Eu sempre vou usar termos do tipo segundo, conforme, que remetem à fala de alguém. Então, sempre que eu uso esse termo, segundo a ativista, segundo o pensador, segundo o filósofo, então, isso é um exemplo de início de citação. Então, segundo a ativista e escritora norte-americana Helen Keller, aí eu abro a aspa. Por quê? Porque aqui eu vou dizer exatamente a fala dela sobre o determinado assunto. Então ela diz: o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Então veja que aqui a gente fala de intolerância, ela está dando um ponto de partida para as pessoas se tornarem tolerantes. Qual que é esse ponto de partida?
A educação. Então a educação vai trazer o resultado mais sublime para se alcançar a tolerância. Então aí ela coloca a frase em seu conteúdo integral, o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Fecha as aspas, por quê? A fala da escritora e ativista começa aqui e termina aqui. Então, as aspas têm que vir até aqui. Ponto, na mesma linha, porque ela vai seguir falando. Agora ela vai explicar, ela vai começar a introduzir o texto dela com base nessa fala da Helen Keller. Aí ela começa. No entanto, vírgula, infelizmente, vírgula, na atual conjuntura brasileira, ou seja, na atual situação que o país passa, isso foi em 2016, esta se faz distante. Esta o quê? Esta tolerância se faz distante principalmente no âmbito religioso. Então, olha para vocês verem como ela utiliza, e até ela deu essa análise, fazendo uma análise aqui, esse infelizmente, por exemplo, ele era desnecessário. Veja, ou então, no entanto, ela poderia ter feito assim, ó, infelizmente, vírgula, na atual conjuntura brasileira, então dispensável isso aqui. Mas como às vezes você precisa encher um pouco mais o seu conteúdo ali, às vezes está te faltando palavras, então você pode colocar, no entanto, vírgula, infelizmente, vírgula. Na atual conjuntura brasileira, essa se faz distante, principalmente no âmbito religioso, aí ela explica por quê. No qual ficam evidentes várias manifestações de discurso de ódio. Então, quer dizer, ela está expondo nesse momento que a tolerância dentro da religião está cada vez mais distante, porque é muito evidente, é muito claro o que tem acontecido. E aí, em redes sociais, no dia a dia da sociedade, das relações sociais, o que? Um discurso de ódio em relação a quê? Uma pessoa não aceitando a religião da outra, uma pessoa não aceitando a forma, a visão de religiosidade ou de ausência de religiosidade das demais pessoas. E aí ela segue com essas conexões, veja. Nesse sentido, então ela continua abordando esse assunto, ela utiliza essa expressão, nesse sentido, uma locução. Resta analisar a problemática para propor medidas capazes de minimizá-la. Então aqui ela já diz, dentro do que é pedido no início do tema, né, os caminhos. Então é preciso resta analisar a problemática para propor medidas capazes de minimizá-la. Minimizá-la o quê? Minimizar a intolerância religiosa. Então, isso aqui, deixa eu pegar um pincel melhor aqui. Então, isso aqui, no entanto, vocês não precisam conhecer todos os termos técnicos para a gente não complicar. Mas o no entanto, ele está ligando essa primeira oração do parágrafo à próxima que eu vou fazer. Então, aqui, segundo a ativista e escritora norte-americana, Helen Keller, o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Vamos fazer uma conexão aqui com a próxima oração. No entanto, vírgula, infelizmente, vírgula, na atual conjuntura brasileira, essa se faz distante principalmente no âmbito religioso, no qual ficam evidentes as várias manifestações de discurso de ódio. Nesse sentido, então, um novo parágrafo, um ponto, né? Uma continuação da mesma linha, um novo conectivo para manter esse parágrafo, né? Nesse sentido, resta analisar a problemática para propor medidas capazes de minimizar. Então, basicamente, a citação vai ser sempre isso aqui. Eu vou ter uma palavra do tipo segundo, conforme a fala, né? Através da
tal, com simples, vou ter esse símbolo, essa representação para utilizar a citação. Então pode ser um advérbio, uma conjunção que vai remeter-nos à fala ou ao conteúdo expresso de alguém. Beleza? Então agora nós vamos passar para o próximo, para o item 2.